Caminhar, falar e até respirar são atividades cada vez mais difíceis. Na terceira reportagem da série Viver com Ela, vamos mostrar o que o avanço da esclerose lateral amiotrófica traz com o passar dos anos num estágio em que os músculos importantes são afetados. Viver com Ela. Esclerose lateral amiotrófica. Uma doença terminal que paralisa os músculos, mas preserva a mente. Eles eram vizinhos já há alguns anos, mas só se conheceram no início de 2005. Viveram uma paixão arrebatadora e logo começaram um namoro. 4 meses depois, a notícia. Ele, José Leda, então com 54 anos, estava com esclerose lateral amiotrófica. O médico chegou e disse que eu tinha 6 meses de vida. Disse para mim ir para casa, esperar a morte chegar. A então namorada, Sandra Mota, lembra exatamente do que passou pela cabeça dela naquele momento. Na verdade, eu nunca pensei nessas limitações. Eu pensei assim, eu tô aqui pra fazer o que precisar. Se vai ser fácil, difícil, bom, ruim. Se aconteceu isso, é porque poderia ser outra pessoa, ter acontecido a mesma coisa. Foi realmente uma coisa que eu tinha que passar. E foi isso que ela fez. Decidiu ficar ao lado do homem que estava aprendendo a amar. E lá se vão 5 anos de casamento. De um amor que avançou junto com a esclerose lateral amiotrófica, uma doença que paralisa os músculos e leva à perda dos movimentos. Para encarar tudo isso, o segredo é simples. A questão do companheirismo, porque nas horas boas é bom para todo mundo, né? Mas quando fica difícil para um, acho que faz parte dessa parceria, né? A diferença foi essa. Se a Sandra se emociona um pouquinho, o José abre um sorriso. E o que esperar de alguém que logo depois de receber o diagnóstico, disse isso aqui para os amigos? Se que alguém aí tiver algum recado pro além, tô indo. Que além que nada. É tanto amor e tanto companheirismo que José não perde a esperança e a vontade de continuar ao lado do seu grande amor. Eu tento viver cada dia de cada vez, mas não deixo de pensar no futuro. Às vezes sozinho eu planejo. Quando me curar, eu vou viajar com a Sandra para a Europa, mas eu planejo com um pé atrás, sabendo, com os pés no chão, de que essa doença pode me levar. A esclerose lateral amiotrófica já levou algumas coisas. A doença é caracterizada pela morte progressiva dos neurônios motores. Sem receber a ordem de movimento vinda do cérebro, os músculos ficam cada vez mais fracos. E assim apareceram as limitações para José. Manusear a mão esquerda, o braço esquerdo, andar, e a fala está um pouco lenta. Mas ele não tem tempo para pensar só nas dificuldades. Entre uma sessão de fisioterapia e outra, o bancário aposentado arruma uma horinha para se divertir. Segunda é o dia do cinema. No domingo tem um compromisso que não sai da agenda. Almoço com meus irmãos e a Sandra. O almoço é num shopping, e lá nesse shopping eu aproveito para dar uns cavalos de pau na cadeira motorizada. Apesar da dificuldade para andar, José não precisa da cadeira de rodas na casa adaptada em que vive. Caminha se apoiando nas barras fixadas nas paredes. É na hora do banho que aparece uma ajudinha especial. A Sandra, minha companheira, passa o shampoo na minha cabeça e eu entro para o banho e tomo banho completo. E em seguida eu saio e ela me enxuga. É nessa fase intermediária da doença que as limitações mais severas começam a aparecer. Para o especialista em neurofisiologia clínica e neurologia, Francisco Rota, o principal desafio para o paciente nesse estágio é entender que, apesar todo o esforço que ele está fazendo, né, a doença vai piorando ao longo do tempo. Né? E muitas vezes o paciente comenta, mas eu estou seguindo absolutamente todas as indicações e eu tô pior hoje do que eu estava 6 meses atrás. O paciente
precisa entender, e é difícil, é que seguramente não fazendo todas as recomendações de tratamento, ele estaria pior ainda. Nos 5 anos de Ela, José só precisou ser internado uma vez por causa de uma desidratação. Com a Sandra de olho o dia todo, não poderia ser diferente. Ela criou até uma espécie de exame diário que ganhou o apelido de Confere. No final do dia eu tenho que perguntar para ele todo dia: como é que você tá? Aí ele às vezes fica tentando me enganar, né? Mas aí tem que pesquisar direitinho, olhar dos pés à cabeça, ver se tá tudo certo. Aí eu posso dormir tranquilo. Quem perdeu várias noites de sono foi a filha de José, Érica Yanuki. Conviver com a esclerose lateral amiotrófica não tem sido fácil. Emocionalmente eu me sinto mais doente, porque para mim ele tá vencendo a doença e eu ainda não me acostumei. Não me acostumei a ver essa situação, a ver meu pai diferente. A família já enfrentou situações complicadas. Em 2010, José ficou 4 meses sem ter acesso ao medicamento Riluzol, essencial para prolongar a vida de quem tem ela. Foi preciso entrar com um mandado de segurança para ter acesso ao remédio, que estava em falta nas farmácias de alto custo do Distrito Federal. Sandra ficou indignada. Uma caixa custa em torno de R$1.800, né? E é a única ajuda que o governo dá, de fato, para quem tem a doença. Além do Riluzol, o governo se compromete apenas a fornecer um respirador domiciliar não invasivo, o BiPAP. É pouco para uma doença que chega a custar R$35 mil por mês para quem busca ajuda no setor privado. A falta de apoio é sentida até pelos médicos, como o neurologista do Hospital de Base do Distrito Federal, Hernani Maciel. O tempo de vida de alguns é muito curto, alguns morrem antes de receber o medicamento. Os equipamentos, os respiradores, eles não são cedidos pelo Estado como deveriam. Então, o que nós precisaríamos na esclerose lateral amiotrófica era uma posição de fornecer para os pacientes a gastrostomia, o alimento, o respirador, para que ele não sofra mais do que necessário. E no desespero, a busca por ajuda às vezes acontece de forma inadequada. O casal chegou a fazer uma viagem para a China buscando tratamentos alternativos. Ficou lá 25 dias. Ele não foi para uma viagem perto, ele foi para um outro país, com outra cultura, com tudo diferente do normal. Quando ele voltou, ele passou 15 dias para recuperar as pernas, que voltaram totalmente inchadas. Ele ficou 25 dias lá sem tomar leite, comendo carne de porco todos os dias, comida apimentada. Eu não sei como é que ele sobreviveu. E alguém ainda duvida da força dele? Só a Júlia, de 6 meses, é capaz de fazer o vovô aqui chorar. A maior motivação hoje é minha neta. Eu gostaria de Deus me dar a oportunidade de conviver com ela. Os sonhos querem crescer junto com a neta. E o que também não para de aumentar é o amor de Sandra e José. Que amor é esse? É amor de alma. Não é físico, não é material, nem nada. É o amor de alma. Ouvindo isso, dá para ficar ainda mais forte. Uma fortaleza em forma de homem que sorri com os olhos. Assim é o José, que com seu grande amor encara tudo. Vou luto contra o mundo, se for preciso. Contra o mundo e contra a ela. Eu sou feliz porque infeliz é aquele que não pode lutar contra as dificuldades que são colocadas no seu caminho. E dificuldades não faltam. No estágio mais avançado da esclerose lateral amiotrófica, movimentar-se já não é mais possível. É preciso viver em cima de uma cama, se alimentando por uma sonda, e a comunicação é feita através do movimento dos olhos. É exatamente assim que vive Alessandro Cello, que você vai conhecer na próxima reportagem. Descubra como ele luta para se libertar de uma prisão